semana, mas logo semana seguinte foi uma semana muito chuvosa. Aí não fizemos pesquisa para Campo Complica. Ela aí atrasou uma semana, por isso saiu agora. E daí, nesse tempo, se consolidou como ela sendo a candidata agora, mas já estava lá, na encomenda da pesquisa, o nome de Alberto Pimentel, que era o candidato. E agora já disseram que é Daiane quem será candidata a prefeito. Então ela só aparecerá na próxima pesquisa. Daí é que ele apareceu. E apareceu até bem. Bem? Não achei não, porque ele tem 0,5%. Mas acontece. Menos de 1%? É um começo, né, Dito? Criança começa engateando para depois andar. Alguns até correm. E depois. Quem está correndo aqui, Zé Neto, você acha que não, os 4 aguentará a corrida dos 100 metros rasos? Olhe bem, Zé Neto... A gente já pode transformar aqui o seu comentário hoje nessa entrevista, viu? Não, claro. Vamos fazer diferente hoje porque pouco, ela se torna muito interessante na forma geral. Pois bem, o Zé Neto, ele sai na frente bem. É um nome conhecido, mais do que os outros, porque já disputou diversas eleições e tem um componente forte que foi a disputa da última eleição, juntamente com Targino e Colbert. A verdade é que nada está definido ainda. Estão fazendo com anterioridade os políticos mais interessantes. Não é cedo para falar de política, porque eles só querem ser detentores do conhecimento político e deixar toda a sociedade e até a imprensa a ver navios, desinformar de tudo. Então, é por isso que a gente deve avançar mais do que os políticos. Aí o que acontece? Esse é um resultado de momento, mas depois você tem uma depuração natural, candidaturas que desistem, que se agregam a outras, e isso vai fazendo corpo. E tem os apoios fundamentais de governo do estado, de governo do município. Isso tudo são componentes muito fortes para você ter uma outra situação nas proximidades da eleição. Mas é um indicativo. O indicativo aí é que temos 4 candidatos, nesse momento, competitivos. Fora Zé Neto, que está um pouco à frente, os outros estão empatados, tecnicamente, de Targino Machado a Colbert. É uma diferença dentro, mais do que da margem de erro, quer dizer, uma faixa estreita de 1% de um para outro, 1%, 1,5%, mais ou menos assim. Então é muito pouco, isso não quer dizer muita coisa. Quinta-feira estaremos divulgando o resto da pesquisa, porque nós queremos esgotar a discussão disso hoje. Aí você vem, segundo turno, nós fizemos o cruzamento de como seria o segundo turno com cada uma dessas candidaturas. Aí você vê que o quadro já muda substancialmente. E nós vamos falar de governo do estado, governo de município, o que eles representam como forma de entendimento da população. Você vê que Rui, nessa pesquisa, tem um aproveitamento de 80% aqui no município de governo. E Colbert, que alguns achavam que estava mal, está com 62% de aprovação positiva, entre regular, bom e ótimo. Não é pouca coisa. E eu já disse aqui, na semana passada, num dos meus comentários, se Colbert está pecando politicamente, e no meu ponto de vista está, administrativamente ele está trabalhando tanto quanto o Zé Ronaldo. É obra na cidade toda. Ele aí comete o pecado político, não está inaugurando essas obras na profusão que elas estão sendo entregues, o que é um erro gravíssimo para um gestor público, e não só na busca do voto. É que é imperativo que os administradores públicos deem publicidade ao que fazem, para que a sociedade possa cobrar se a obra está cara ou barata, se é de qualidade ou de má qualidade, se vai durar ou se é uma obra puramente eleitoreira. Então é imperativo, artigo 37 da Constituição, 34 a 37, que os governos todos, município, estado e União, deem publicidade aos seus atos. Mas e isso aí não, não seria mais uma estratégia da área de comunicação do prefeito Colbert? No meu ponto de vista, está completamente errada. Se você não mostra o que é, ninguém sabe quem você é. Não, mas eu digo você mesmo não mostra. O governo vai o quê? Deixar para a última semana? O eleitor não é bobo e diz: isso é só para nos enganar. Agora que vem inaugurar a obra, esquece que a obra já está funcionando, mas entende aquilo como uma enganação. Então, um processo contínuo. Ou seja, deixar para fazer em cima da hora, inaugurações faraônicas, mostrando em cima da hora, o eleitor não mais engole isso. Não engole. Pode deixar para o fim as maiores. Aquelas que têm uma abrangência não apenas local do bairro, mas de amplitude do município. Então, deixa as maiores para depois, e isso
aceitável, embora pode gerar um prejuízo, mas no dia a dia, a rua, calçada em um local, mesmo que seja sem esgoto, a iluminação que tinha reclamação e colocou, Colbert melhorou muito aqui no seu reconhecimento de trabalho, acredito, pelas ações no setor de iluminação. Vocês sofriam aqui o quê? Você ouviu a entrevista de Carlos Geilson ontem aqui no nosso Bom Dia Pedro? Ouvi, sim. Ouviu toda? Ouvi toda? Ouvi, você fez a cobrança a ele que ele foi deselegante com ele no momento e foi. Ele disse que foi um arrobo, a gente compreende também. Ouvi ele dizendo que era um candidato independente. Quando você é independente, tem que ter cuidado como coloca isso e tem que dar explicação. Se você é independente, não dá satisfação a ninguém? Não, E o político tem que dar satisfação à sociedade, tem que dar satisfação àqueles que compõem o seu staff e o seu grupo político, porque ninguém pode agir sozinho para o que é coletivo. Bom, o que eu iria me referir é o seguinte, é que ele criticou muito o governo Colbert, e muito mais pela ausência de Colbert em eventos. Eles que, onde ele vai, não vê Colbert não vai em lugar nenhum, Colbert quando chega, chispa, vai embora e tal. Ele criticou muito isso ontem, o Colbert. Ele vai nos lugares e não encontra Colbert, ele vai não sei o que, isso é fato ou foi apenas também uma atuação de efeito midiático de Carlos Geilson? Não, olha bem, Geilson está certo e vou justificar. Mas também a gente não pode dizer que o interesse da aparição do ex-deputado Carlos Geilson em um evento não seja o mesmo interesse de Colbert, que deve estar em outro evento. Mas ele está certo, aí vem, politicamente. Porque se Zé Neto, e eles sabem disso, porque não somos nós que fizemos só pesquisa, eles têm também pesquisa interna. Eles sabem que Colbert está na frente e que Zé Neto está mais na frente. Então qual vai ser agora a estratégia, tanto de Targino quanto de Geilson? Bater em Colbert, que está em segundo, para ele passar para terceiro ou quarto, para eles disputarem um provável segundo turno com o Zé Neto. Então Colbert, que prepare o couro para receber pancada permanentemente de Geilson e de Carlos Geilson. E qual é a chance de Geilson se está sem partido? De um lado, ele disse ontem, aqui no nosso programa, deixou bem claro que ele não está muito contente onde está. Ou seja, que o governo não deu o que ele merece. Perguntei a ele se Rui era o seu líder. Ele disse que não, que ele não tem líder. Perguntei a ele se ele voltaria para o grupo antigo. Ele ressaltou, elogiou Zé Ronaldo e disse que não gostaria de ter o apoio de Zé Ronaldo. E aí eu insisti na pergunta, ele voltou a pergunta para mim: você gostaria de ter o apoio? Digo, se eu fosse político, gostaria. Ele deixou entender que a coisa pode retornar para o ninho antigo. Olha, quem grava o toque é a coruja. Então, Geilson achar que tem menos do que merece, pode não ser a opinião de Rui, dos correligionários de Rui Costa. A posição dele é boa se ele souber aproveitar bem. É um local onde ele, se fizer funcionar, ele tem um quadro na sua mão das demandas existentes em toda a Bahia para que ele possa fazer a análise daquilo que deve ser sua plataforma de vida política e também contribuir com o Estado. É bom o cargo que tem, é claro, como ele disse, está certo, seria também o meu caso. Escolheria uma secretaria, mas ele chegou depois, então não vai sentar na cadeira para ficar batendo papo com o motorista, vai ter que ficar dependurado na porta, é o que está acontecendo com ele. E os outros que tiveram com o Rui, como eles dizem lá no PT, comendo poeira desde o início, na hora vai ficar no bagageiro ficam as malas, que chegam depois. Então o Geilson não pode reclamar. Agora, se não está satisfeito, também sai. É fácil. Se não está satisfeito. E digo isso como forma até de contribuir se ele está indeciso sobre a posição que deve tomar. Agora, se ele não tem liderança, e se ele é um candidato independente, não pode fazer canto de sereia com lideranças maiores que possam ajudar se ele é independente, porque precisa de ajuda. É isso que eu disse nesse instante. É perigoso. Se no momento parece encantar o eleitor, não, esse cara é independente. Independente foi Bolsonaro, apanhou muito. Felizmente o presidente parou de falar mais. Damares falou ontem dando uma notícia boa. Deixou de falar besteira, que falava muito. O presidente é a mesma coisa, exagera, hoje já deu uma recuada, teve que mandar alguém para a Argentina
Porque o Brasil não é do presidente, como a prefeitura não é do prefeito, e como o cidadão que é político, ele não depende dele só. É uma composição de forças e de interesses que se agregam para chegar a um objetivo. Então, Geilson, dizer que é independente, está dentro do governo do Estado, abandonou José Ronaldo e acenar que quer o apoio dele, é querer demais. Pode acontecer, porque em política tudo acontece. Vai uma hora que Geilson, Ronaldo vê que Zé Neto pode ganhar a eleição e se ele apoia Geilson, vai. Aí Ronaldo chega como Salvador e diz, eu elegi Geilson. Se Geilson não vai corresponder politicamente e administrativamente, mas vai ficar com esse passivo com o Zé Ronaldo, que pode cobrar no futuro e dizer até que ele foi um traidor porque não atende ele, embora Zé Ronaldo não diga, porque ele não é muito de conversar, mas os que estão ligados a ele sempre são escalados para fazer isso se precisar. Bom, então embolado, Colbert, Geilson e Targino. Ainda é tempo para a Daiane chegar lá? Tudo pode acontecer em política, ela pode encantar com um discurso forte, novo, porque você vê o seguinte, olhe bem, Feira de Santana, nós temos as mesmas figuras na proeminência e no protagonismo da discussão política em Feira de Santana. Isso é pouco para uma cidade como a nossa. A juventude não participa e os políticos não a convidam, não os convidam para isso. Feira de Santana tem uma comunidade acadêmica, a universidade, as faculdades, a comunidade, não o estudantário só, de 25 mil pessoas. Esse pessoal não é ouvido. Político só vai manter um cara a cara com o jovem em festa de formatura para ser patrono, que ajuda. Ou, como é o nome do outro, patrono e são dois convites que se faz. Paraninfo. O Paraninfo patrono. E lá, sabidamente, sabe o que é que eles fazem? Elogia a família, virou chapa. Elogia o esforço dos pais na educação dos filhos para sensibilizar a família. Ele não dá perspectiva ao jovem que está se formando do que eles podem esperar da vida construída pelo político. Não. Faz os pais chorarem ao lembrar que os pais se debruçaram sobre o trabalho de noite para formar os filhos. Isso é para sensibilizar a família. Quando deveria mostrar o legado que está deixando como gestor público para o jovem que se forma, que quer construir sua nova vida. Político é bicho sabido. Então, pessoal... Mas você também, Roberto, já foi político, é político, você é bicho sabido. Eu não sou bobo também, não. Aí o que acontece? Estes jovens não são chamados para nada. Vocês que estão na frente têm que participar da comunidade acadêmica para discutir com eles, porque nós temos uma população onde 70% de quem está no ensino fundamental não entende o que está lendo, não interpreta um texto. Isso é grave, gravíssimo. Roberto, nesse cenário que está aí, a gente está excluindo o nome de Zé Neto pelo fato dele estar aí com 28%, né? E o segundo colocado está com 17%, 16%, o segundo colocado embolado. Então a gente está deixando aí de discutir muito a questão Zé Neto em função dos números, né? Diríamos agora que os inimigos de Zé Neto teria como inimigos públicos, número 1 dele, um trio. Esse trio, Colbert, Geilson e Targino. Qual é veja bem, Colbert, atual prefeito, que teria a suposta promessa do apoio de Zé Ronaldo, não é verdade? Carlos Geilson, que não tem a promessa de ninguém. Ele disse que o governador teria dito, mas o governador por 2 vezes falou no nome de Zé Neto como o seu candidato. Então a gente imagina que hoje um candidato do governador, imagino eu, e por isso que Geilson me mandou pra puta que pariu. Aí eu depois dizer, você carregaria o estandarte de Zé Neto? Ele vai pra puta que pariu, eu não carregaria nunca o estandarte de Zé Neto. Não é? Mas foi Mas eu entendi isso. Não entendi isso como uma ofensa, não. Eu não entendi isso como uma ofensa, não. Pode acontecer. Tá entendendo?
Eu não entendi como não ofensa. houve aquela intenção de efetivamente que você fosse para o lugar que ele mandou. Não entendi aquilo como uma vez. Mas eu não ia perder um amigo, como eu disse, um amigo de 40 anos por causa de uma frase dessa, não é verdade? Eu acho também que tem não que é? levar. Mas ele disse o seguinte, então vamos aqui para o fato. Geilson não teria em tese a declaração. Eu estou falando no momento, pode ser que amanhã o Rui Costa diga meu candidato é Geilson. Mas em tese ele não teria o apoio ainda formalizado de Rui Costa e não teria daquele que foi no passado o chefe político dele. Porque ele disse ontem aqui que ele não é liderado de ninguém. Ele é independente, você bem clareou isso aí. E aí tem ainda, por outro lado, Targino Machado, que se diz liderado de Assemineto. Mas em momento algum ele afirmou que é liderado de Zé Ronaldo. Se respeita Zé Ronaldo, mas ele disse que é liderado de Assemineto. Nessa disputa aqui do Mar com o Rochedo, quem ganharia a parada? Olha bem, eu acho que eles vão deixar os dois, Targino, vão deixar Zé Neto de lado. É uma situação, tá na frente, vai ser campeão, suponhamos em tese isso, né? Vai ser campeão no primeiro turno, digamos, então eu vou lutar para não ficar no Z4, mais ou menos isso. Aí vai bater nos outros dois que estão colados com ele, para disputar com o outro segundo turno e a final. Então, Zé Neto vai aí voar em céu de brigadeiro, porque esse pessoal, a não ser Colbert, que não é interessante discutir com quem está atrás, vai bater em Zé Neto, que já está fazendo isso, batendo no governo do estado, que por consequência é para pegar Zé Neto depois, não é? Então, mas Colbert vai ter nos calcanhares críticas contundentes e permanentes de Geilson e de Targino Machado. Aliás, já é o que fazem. Aí, numa segunda etapa, aí é que vai perseguir quem está na frente. Isso é uma estratégia que não é deles, é uma estratégia mesmo do jogo político das eleições. Então, vai ser nessa linha aí. Agora, Zé Neto vai ter uma hora que vai começar a sofrer. Quando se consolidar o segundo colocado, que aí apanhará desse segundo colocado. Rui Costa acenderia duas velas? Uma preta, outra branca, outra vermelha, outra azul? Não pode dizer que Geilson vai perder, mas vai ficar torcendo para o PT ganhar em Feira de Santana. Isso não tem dúvida. E Geilson não pode achar ruim. Ele mesmo disse que o governador não prometeu o que ele seria, mas disse que olharia ele com bons olhos, mas não disse que ele era o candidato. Então não está devendo essa promessa a ele. Ele tem que lutar. Olha, e se ele já disse que é independente, por que quem lidera tem que proteger quem não é seu liderado? Então nem Ronaldo tem compromisso, embora já tenha conversado, a conversa já está livre agora. Na verdade, conversaram os dois, levaram lenços, os lenços molharam. Zé Ronaldo e Geilson conversaram? Já conversaram, sim. Conversaram? Já conversaram. Se negarem, sim. Não posso dizer assim o que me disse alguém do lado. Mas vai ficar feio para todos os dois. Muito feio. Uma vez Zé Ronaldo, quando falou que Geilson foi, Zé Ronaldo, Deus o leve. Quando foi assim, foi. E agora? Não quer nem falar Deus o o traga? Exatamente, mais ou menos assim. Mas vindo me procurar. Mais ou menos assim. Nesse caso... Quem procurou quem aí, Humberto? Não, parece que houve quem fizesse um meio de campo. Uhum. Vai bom e tal. Então não houve nenhum dos dois aí. A gente tem também que ser junto, que se projetou. Mas que os dois se encontraram, preciso de você, eu preciso de você. Não, mas conversaram. E sabe, Ronaldo é fácil de chorar. E Geilson precisava chorar também. Então, pelo que consta, as lágrimas fluíram em profusão para encharcar uma charge de borega para essa frase sua aí. Mas então é isso que eu digo. Se Geilson é independente, não tem que esperar apoio de Ronaldo, nem apoio de tal. Isso é um mal? Não, não é um mal. Olhe bem para você ver, você leu aí. Olhe, 65%, quando você diz assim, espontânea, não disseram o nome de candidato, para você ver que a consistência não é tão grande. Aí quando você lembra as pessoas que podem ser políticos, as pessoas se manifestam. Mesmo assim, mudanças podem acontecer nesse intervalo de uma situação hoje. Couber melhorar politicamente. É um fato. O povo da prefeitura, que é cargo de confiança, e aí vou incluir, que me permita aqui, desculpa, mas é assim que funciona, até aqueles que não são de carreira, que são empregos, vamos botar, selecionados, para não dizer que é indicado, tem a obrigação agora, todo mundo estava encolhido ou não estava. Isso que Couber tem é dele, a construção dele, é dele, sozinho dele.
Ronaldo não tem responsabilidade sobre isso. Secretário não tem, cargo não tem, porque todo mundo está calado, diz assim, Colbert está morto e não está. Os secretários, os diretores, os chefes, os agentes, não no trabalho, mas quando está tomando a cervejinha, jogando dominó, batendo papo com os amigos no converscote, em reunião de grupo, no shopping, tem que dizer o prefeito está bem, não é ficar calado quando diz o prefeito está mal. Eles não dizem o prefeito está bem, não tem um que se atreva a dizer, aqui liga e diz assim, eu defendo todo dia e falo bem. Não tem, porque estava todo mundo amofinado, enfraquecido, achando que Colbert estava morto. E mostrou que não está morto. Ronaldo, no jeitão dele, vai esperar, porque todos ligados a ele precisam dele. E é uma força muito grande. Agora, 40% dizem que deve mudar do eleitorado, eu sei ver na pesquisa. Então, é um campo aberto que quem souber aproveitar sem agressão, porque quem agride, quem xinga o adversário, o eleitor defenestra. Porque ninguém quer mais xingamento, o eleitor quer saber o seguinte, e eu, meu irmão, e minha cidade? Uma cidade que não é feita para jovem, não tem esporte em profusão nos seus campeonatos regionais, que são muito bem feitos pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, tem uma abrangência muito grande. E o esporte náutico, a gente não aproveita isso aí. Não aproveita. A cultura com qual intensidade? Chamar artista de Goiás porque é sertanejo e antes era axé porque era moda. E num determinado samba porque era o Rio de Janeiro que imperava como protótipo de festa de grandes proporções. Não é. É por isso que eles não conversam com a juventude, porque a juventude tem cobrança a fazer. E esses candidatos devem se aproximar da juventude, porque a juventude é quem vai para a guerra. E eles têm que sensibilizar, ficam como generais dando as ordens. E esse pessoal que vai para o campo para defender ou para atacar, eles não estão fazendo isso, que é um erro muito grave, e seus marqueteiros têm que rever os seus conceitos, porque apoiar um candidato que está na frente e ganhar a eleição não quer dizer que é uma vitória retumbante do técnico. Pode ser só a qualidade dos atletas. Ok, Humberto. Então, hoje o seu comentário foi um bate-papo com a gente, eu esclarecido porque coincide com essa pesquisa com o seu jornal. Esse instituto é o Equalip. De onde é esse instituto? Esse instituto é daqui de Feira. Feira. É um professor da Universidade Federal, estatístico, de outra faculdade aqui em Feira de Santana. Já tem experiência larga, já faz trabalho para diversas cidades. A segunda pesquisa que está fazendo para a gente, vamos fazer isso para o ano já registrado, esse ano não precisava registrar, mas temos aí o responsável técnico de estatística pela pesquisa e inclusive a própria Dani, não sei se aqui nessa emissora ou na outra, lá em Dilto, ela disse que depois da pesquisa, eu não considero essa pesquisa, ela não espera, foi feita com algum interesse. Aí o PSL, partido dela, contratou o Paraná 30 dias depois e o resultado foi que ela ficou 1/10 a mais do que na daqui. E os outros não bateram 3/10. Parece até que o pessoal do Paraná foi nos mesmos que o Equalip fez aqui em Feira de Santana. A mesma coisa eu vi, não sei se aqui ou na sociedade, o próprio prefeito dizer, quando falou da pesquisa, não, aí ele disse, esses não são os números que eu tenho. Então, se não são os números que eu tenho, efetivamente uma pesquisa que mandou fazer. Mas eu confio na do Equalip, foi a do Estado mais do que na de Ronaldo, que disse que não eram os números, então teve uma certa desqualificação da pesquisa, que a nossa expusemos. Então se sabe que é verdadeira porque tem responsáveis nela, que é do Folha do Estado, cantar Folha do Estado e o site Bahia na Política. E Ronaldo guardou só para ele, então eu não posso saber se a dele é a certa ou não, porque ele não expõe. Ok, obrigado. E eu continuo aguardando o presente, o livro da capa preta que você me prometeu até hoje não trouxe. Mas procurei já em 2 livrarias, não encontrei. Vou arranjar num sebo em São Paulo, quando for a São Paulo. Um abraço, bom dia a todos. Obrigado, Beto Cedrais. São 7